Uribe, essa mesma pesquisa também faz um levantamento sobre o Senado Federal. A gente falava de Eduardo Bolsonaro agora há pouco, tem também no páreo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, todos eles favoritos, segundo a Paraná Pesquisas. Vamos ao primeiro cenário com o Fernando Haddad e sem o Geraldo Alckmin. Eduardo Bolsonaro aparece ainda na frente, com 36,7% das intenções de voto, e Fernando Haddad atrás com 32,8%. O atual secretário de Segurança Pública, Derrite, que está no PP e deve se lançar candidato ao Senado, vem atrás em terceiro lugar com 22,9%. Depois, Ricardo Salles, hoje deputado federal pelo Novo, com 14,3%. Baleia Rossi, que é o presidente do MDB e deputado federal, está com 11,1%. A senadora Mara Gabrilli, do PSD, com 10,4%. Luiz Marinho, ministro do Trabalho, do PT, com 7,6%. Robson Tuma, do Republicanos, com 3,5%. Cezinho de Madureira, deputado federal também, do PSD, com 2,5%, Jordano, do MDB ainda, com 1%, e aqueles que não sabem ou não opinaram, 5,4%, votos brancos, nulos. E não votariam em nenhum desses candidatos, somam 11%. Segundo o cenário traçado pela Paraná Pesquisa na corrida pelo Senado Federal, sai Haddad e entra Alckmin. Vamos ver se há uma mudança no cenário. Eduardo Bolsonaro segue na frente, com 36,4%. E aí, empatado numericamente, Geraldo Alckmin, que aparece com 35,4%. Capitão Derrite, secretário da Segurança Pública de São Paulo, vem na sequência com 22,3%. Ricardo Salles, 14,2%. Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, tem 11,3%. Mara Gabrilli, atual senadora, que já disse que não vai disputar a reeleição, 10,9%. Luiz Marinho, ministro de Lula, 7,6%. Robson Tuma, 3,2%. Na sequência aparece Cezinha de Madureira, com 2,4% da bancada evangélica, e Jordano, 1,1%. Não sabem ou não opinaram, 4,9%. Votos brancos, nulos ou não votariam em nenhum, ou seja, aquela pessoa indecisa, 10,2%. Uribe, a pesquisa ouviu 1.680 eleitores de 84 municípios no estado de São Paulo entre os dias 4 e 8 de julho. A margem de erro dessa pesquisa é de aproximadamente 2,4 pontos percentuais. O grau de confiança é de 95%. Gustavo Uribe, a gente está vendo aí que tem um caminho aberto para o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, desponta na frente do principal ativo hoje do PT para disputar essa vaga, que é o ministro da Fazenda, não muito atrás, aparece com 32, o Eduardo com 36. Geraldo Alckmin também bem posicionado. É uma disputa que tem esse personagem que é um forte político no estado de São Paulo ainda, apesar de distante, Eduardo Bolsonaro, mas que tem no páreo do palanque adversário dois também atores políticos com potencial. Geraldo Alckmin, que vem um pouco mais ao centro, talvez tenha uma maior aderência ali ao público eleitor de São Paulo, talvez o investimento, o cálculo do presidente Lula seja esse, e o Fernando Haddad, que hoje está nessa exposição como ministro da Fazenda, também bem posicionado quando vai para as pesquisas. Ainda é um cenário embolado, Gustavo Uribe, que tem que ser trabalhado com problemáticas das duas frentes, da esquerda e da direita, porque Eduardo Bolsonaro está fora, não diz se é candidato ao quê, a Senado, à presidência da República, nem se vai mesmo voltar ao Brasil. Até aqui, o retorno dele é tratado como um desejo da cúpula do PL, do pai dele, Jair Bolsonaro, e do outro tem esses dois nomes, deixa até o governo talvez numa posição mais confortável para conseguir trabalhar em duas frentes, com Fernando Haddad e com Geraldo Alckmin. E tudo está na mão de Tarcísio de Freitas. Se Tarcísio de Freitas for candidato à presidência, o jogo muda.
E aí Luiz Inácio Lula da Silva pode lançar Geraldo Alckmin e Fernando Haddad para o governo. Se Tarcísio de Freitas for candidato à reeleição, o Palácio do Planalto já entende, é impossível derrotar Tarcísio de Freitas. E aí, com a possibilidade de lançar Geraldo Alckmin ou Fernando Haddad para o Senado Federal. A grande questão, você já trouxe mais cedo, Tainá Falcão, Geraldo Alckmin está como pinto no lixo na vice-presidência da República. Ele não quer deixar essa posição, apesar de Luiz Inácio Lula da Silva ver nele a possibilidade de vencer uma das vagas do Senado Federal. E Fernando Haddad, a gente trouxe uma apuração há alguns dias. Há um movimento para que Fernando Haddad deixe o cargo de ministro da Fazenda em abril, para que fique no banco de reservas e represente Lula, seja se Lula desistir da reeleição presidencial ou seja para lançar Fernando Haddad ao governo ou ao Senado Federal. Só que Fernando Haddad disse que não é candidato, que não quer sair do cargo de ministro da Fazenda. Então aí gera um problemão para Lula, que vai ter que achar alguma chance, porque os dois únicos nomes competitivos são esses, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. Nem vai dizer, né, Uribe? Porque é o que mais toma calor no governo, natural pela cadeira que ocupa. Então, não vai dizer agora, né? Porque qualquer movimento que ele faça... E a gente já faz alguns apontamentos, alguns discursos que vão ali para o campo eleitoreiro. Então, qualquer fala dele, se ele se assumir candidato com tanta antecedência, será mal interpretada. Vai ficar mesmo para o próximo ano. E o Geraldo Alckmin é a mesma coisa, né? Não pode nem dizer para onde que vai, o que vai fazer. O PSB insiste que vai ficar na cadeira da vice, mas depende do presidente Lula. Assim como em São Paulo o cenário muda com qualquer decisão sobre Tarcísio de Freitas, em relação a esses atores que hoje estão no governo, a decisão final é do chefe, é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Uribe.